E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Luiz Rosalba. Vamos a mais uma aula aí sobre escalas termométricas. Novamente eu estou usando esse material, bem interessante, né? Então vamos lá. Termologia é uma parte da física que estuda fenômenos associados a calor e temperatura, né? Então, a termologia ela é um ramo da física que vai desenvolver as grandezas necessárias para vocês entenderem, né? Esses fenômenos físicos, né? Que estão relacionados a calor e temperatura. Então, primeiro, o que é a temperatura? Todos os corpos, né, no nosso universo são formados de moléculas e átomos, né? Esses átomos eles não estão paradinhos, eles estão vibrando o tempo todo. A temperatura ela é a medida do grau de agitação dessas partículas que compõem o corpo. Quanto mais agitado o corpo está, maior vai ser a temperatura que o corpo apresenta. Quanto menos agitado as moléculas do corpo estão, menor vai ser a temperatura do corpo. Então, a temperatura ela é o que a gente chama de um efeito macroscópico, quer dizer, ela é um efeito geral ali daquela medida de todas as vibrações, né, de todas as partículas que compõem o corpo. Então, quando você, por exemplo, coloca um termômetro embaixo do braço, o que você está aferindo, na verdade, é o grau de agitação dessas moléculas que compõem o corpo. É importante a gente diferenciar, então, o que é temperatura do que é calor. Né? Então, temperatura é esse número, né, é esse valor que mede a agitação das moléculas do corpo. Isso geralmente é medido numa escala térmica, né, que vai ser até inclusive tópicos aí mais adiante da aula de hoje. E calor é um tipo de energia que flui de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Então é mais ou menos essa a ideia. Vocês vão ter um corpo a alta temperatura e um corpo a baixa temperatura. Quando você então coloca eles numa região onde eles têm contato um com o outro, né, quer dizer, onde eles estão próximos um do outro, eles podem trocar energia, então eles vão trocar energia e essa energia vai ser chamada calor. O fluxo dessa energia é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá? Então vamos separar na nossa cabeça esses dois conceitos. Né? Eu sei que no dia a dia a gente acaba misturando os dois, mas aqui na física, para a gente, esses dois conceitos vão ser bem separadinhos. Então, temperatura tem a ver com o agito das moléculas que formam o corpo e calor tem a ver com essa energia que flui sempre do corpo de mais alta temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Então, como a gente já falou, né, temperatura é o grau de agitação, é uma grandeza que mede o grau de agitação das moléculas que formam o corpo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, as partículas elas estão menos agitadinhas. Então, aqui a gente diria que o corpo tem menor temperatura. Aqui as moléculas estão super agitadas, né? Então, aqui a gente percebe que o corpo teria maior temperatura. Então, como a gente já falou, né, o calor sempre vai fluir do corpo de alta temperatura para o corpo de baixa temperatura. A nossa pele, quando a gente toca um corpo, né, ela é sensível à quantidade de energia que está fluindo, né, e não à temperatura do corpo. Quer dizer, se você encostar num objeto, você não consegue dizer, olha, isso aqui está 25 graus, 26 graus. Você não consegue dizer exatamente uma temperatura, né? Mas você consegue dizer se ele está a alta temperatura ou baixa temperatura, né? Isso aí com certeza. Inclusive, se você tiver dois corpos de temperaturas diferentes, você consegue discernir, né? Se a temperatura dele está bem distante, e quem está com menor temperatura, quem está com maior. Quando nós temos o equilíbrio térmico, então, a gente chama na física equilíbrio térmico quando a temperatura dos dois corpos é igual. Temos também, então, a lei zero da termodinâmica. Né? O que é a lei zero da termodinâmica? Ela foi descoberta depois da primeira e da segunda lei, mas ela é mais fundamental que elas, aí por isso ela foi chamada de lei zero. O que ela diz? Ela diz o seguinte: se o corpo A está em equilíbrio térmico com C e o corpo B está em equilíbrio térmico com C, então isso implica que necessariamente A esteja em equilíbrio térmico com B. Não entendi, Luiz, como assim? Se o A e o C estão em equilíbrio térmico, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles têm a mesma temperatura. Vamos colocar aqui, por exemplo, 25 graus Celsius. E B está em equilíbrio térmico com C, então isso também quer dizer que eles têm a mesma temperatura.
Então, qual é a conclusão que a gente chega quando a gente faz essa afirmação? De que, claro, A também tem que necessariamente estar em equilíbrio térmico com B. Então, isso implica uma afirmação mais forte, né, de que só existe uma temperatura para a qual os corpos estão em equilíbrio térmico. Né? Se A está com C e B está com C, isso quer dizer então que A está com B, quer dizer que está todo mundo na mesma temperatura. Então, isso é uma conclusão importante, né? Só existe uma temperatura para a qual dois corpos estão em equilíbrio térmico. Pois bem, a termologia, então, vai estudar os processos de medição da temperatura de um corpo. Então, aqui a gente tem vários termômetros, né? E eles associam a medida da temperatura de um corpo com o valor da temperatura, né? E uma escala térmica, né? Então, esse é o termômetro. Todo mundo conhece o termômetro, né? Já usou aí uma vez para medir quando ficou com febre, né? Então, existem algumas propriedades físicas que mudam com a temperatura, e é isso que a gente usa nos termômetros. O volume, o comprimento do sólido, a pressão de um gás, o volume de um gás. Então, sempre que você muda a temperatura, essas grandezas aqui, elas acabam variando, né? Então, elas podem ser utilizadas como termômetros, né? A resistência elétrica de um condutor, a cor de um corpo, né? Vocês já viram essa da cor de um corpo? Essa é bem legal, né? Quando você aquece, por exemplo, um metal, ele começa a ficar uma cor avermelhada, né? Bonita, né? Então, todas essas grandezas aqui são alteradas quando a temperatura do corpo é alterada. Então, já falamos, né? Termômetro ele é feito para a medição da temperatura de um corpo, feita de forma direta, né? Termômetros eles podem ser feitos de mercúrio, de álcool, de resistências elétricas, pode ser um termômetro bimetálico. Então existem vários tipos de eletrônico, né? Tem vários tipos de termômetro, né? Cada um deles é indicado para uma aplicação. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o ato de medir temperaturas, né? Então, para medir uma temperatura, você precisa de uma escala. Aqui no Brasil, a escala mais comum, que a gente mais utiliza, é a escala Celsius. O que que essa escala, por que que a gente usa bastante essa escala? Porque aqui no Brasil, né, e na maioria dos países, a gente não tem temperaturas muito baixas, né? Então, ela foi adotada aqui, na maioria dos países, como sistema internacional, né? Mas alguns países ainda resistem à utilização dessa unidade de medida de temperatura, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, quando um dia vocês forem aos Estados Unidos, vocês vão ver, lá a medida de temperatura é feita em Fahrenheit, né? Em outros países também, né, de origem britânica, também são feitas. Como é que a gente constrói uma escala térmica? Então, é isso que a gente vai responder agora. A gente, primeiramente, escolhe dois pontos, né, para construir uma escala térmica. É comum usar o ponto de fusão do gelo e o ponto de vaporização da água, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Porque, porque a gente sabe que a temperatura para o qual o gelo começa a derreter ou congelar tem sempre o mesmo valor. Né? Na escala Celsius, ela vale 0 graus Celsius. É aqui que a água começa a congelar ou derreter. Né? E a temperatura de vaporização, a gente também sabe que a temperatura de vaporização da água é 100 graus Celsius. Né? Então é aqui que a água começa a ferver ou, se ela evapora, ela começa a se tornar água. Né? Então como é que a gente faz para graduar um termômetro? A gente coloca ele em gelo, espera acontecer o equilíbrio e mede a marcação da altura da coluna de mercúrio. Então, por exemplo, imagina que a coluna foi até aqui, né? Pegou um termômetro que não está marcado em escala nenhuma, e aí você colocou ele em gelo. Então você sabe que aquela temperatura é equivalente ao 0 graus Celsius. E aí depois você pega o mercúrio, coloca em água em ebulição, espera o mercúrio subir, né? E aí o que, que você tem? Você sabe que aquela temperatura será 100 graus Celsius. Então, entre esses dois pontos, você vai dividir em 100 partes iguais. Né? Você vai dividir em 100 partes iguais. Tac, 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 tac. Pronto, você criou uma escala. Então, a primeira é 1, a segunda é 2, a terceira é 3, até chegar a 100. Então, é assim que a gente cria uma escala térmica. Então, a que a gente usa aqui no Brasil é a escala Celsius, né? Atribuída aí ao sueco Anders Celsius, né? E é utilizada até hoje. Então, ele
marcou o 0 como ponto de congelamento da água e 100 o ponto de ebulição da água e dividiu aí esses intervalos, esse intervalo que existe entre os dois pontos em 100 partes iguais. Inicialmente o seu nome era centesimal, né? Mas atualmente o nome dessa escala é Celsius. Então eu já falei para vocês, uma outra forma de medir temperatura, uma outra escala é a escala também famosa, né? A escala Fahrenheit, né? Construída em 1727 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Então ele adotou o ponto zero, ele adotou como valor zero o valor para a mistura de água, gelo picado e sal. E o valor 100 para a temperatura do corpo humano. Então ele pegou essas duas temperaturas e dividiu em, é, em 100 partes iguais. Então percebam que o que ele fez foi colocar o valor do zero um pouco mais abaixo, né, do valor que a gente usa na escala Celsius. Então na escala Fahrenheit, o zero que a gente tem na escala Celsius é equivalente ao valor 32. E aqui, né, na escala Fahrenheit, o zero da escala Fahrenheit está um pouquinho mais abaixo que o zero da escala Celsius. Já o 100 graus Celsius, ele é equivalente a 212 graus Fahrenheit. Essa escala é muito usada, como eu falei para vocês, em países que foram colonizados por países que utilizam a língua inglesa, né? Como os Estados Unidos, Belize, né? E outros países que têm origem inglesa, de colonização inglesa. Então, qual foi a proporção de água e sal que Fahrenheit utilizou? Ele se inspirou na construção da sua escala, né? No grande físico dinamarquês Olaus Homer, que foi a primeira pessoa a medir a velocidade da luz. Homer construía termômetros e Fahrenheit, que nessa época vivia em Copenhague, costumava visitá-lo. Então Homer usava como temperaturas a solução em equilíbrio de água e gelo e a temperatura do corpo humano. Então o Fahrenheit acabou adotando essa metodologia quando ele foi construir a sua escala. Então aqui ele vai explicar um pouquinho mais sobre o histórico, né, da construção da escala Fahrenheit. Então eu recomendaria que vocês dessem uma pausadinha no slide, né, melhor do que eu ler aqui com vocês, e dessem uma lida, né, no trabalho do Fahrenheit, em como ele construiu a sua escala, né, que é uma história bem interessante. Né, ele vai falar um pouquinho mais sobre a forma como ele misturou água e sal para poder criar o seu valor de zero do congelamento, né, e por que ele fez isso. Então existiam muitos termômetros na época, né? Cada cientista usava o seu termômetro, né? Mas a escala Fahrenheit então se mostrou um pouco mais útil, né, no cotidiano. Hoje, atualmente, a gente não usa muito essa escala porque ela tem uma série de problemas, né? Também a escala Celsius também tem uma série de problemas. Por exemplo, quando você vai fazer contas, onde você deve dividir pela temperatura. Essas duas escalas passam pelo valor zero. E aí, quando você divide por zero, você pode acabar tendo um problema matemático, né? Então, a gente não utiliza muito essas escalas quando a gente vai fazer, por exemplo, experimentos científicos, esse tipo de coisa. Em países com clima mais frio, as temperaturas quase sempre estão em valores positivos da escala Fahrenheit. Já na escala Celsius isso não acontece, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos é muito comum você ter aí menos 10 graus Celsius, menos 20 graus Celsius, né? Temperaturas bem baixas, né? E as pessoas nessa época, né, em 1700, não sabiam muito lidar com valores negativos, né? Então essa escala acabava sendo conveniente para esses países mais frios, né? Porque valores, né, como por exemplo menos 10, menos 20, que são atingidos normalmente nesses países, continuavam sendo valores positivos, né? Então as pessoas entendiam com mais facilidade. Então antigamente tinha sim algumas vantagens, né, em usar a escala Fahrenheit, as pessoas entendiam um pouco melhor a escala Fahrenheit do que a escala Celsius, né? As pessoas que moravam em países frios, né? Mas hoje isso já não é mais tão relevante. Então, uma curiosidade, né? Na escala Celsius, quando uma pessoa está com febre, né, febril,
ela tem temperaturas aí de 37 a 38 graus, né? Então, quando chega na escala Celsius a esse valor, a gente já diz que a pessoa tem febre, né? Na escala Fahrenheit, a febre, a gente diz que uma pessoa tem febre quando a sua temperatura chega a 3 dígitos, né? 100 graus Fahrenheit. Aí você tem 37,78, né? Então é até uma expressão muito comum dentro da medicina, nesses países que usam a escala Fahrenheit, dizer a temperatura já atingiu 3 dígitos. É hora de dar uma medicação. Então é só uma curiosidade aí sobre a escala Fahrenheit. Uma outra escala que a gente vai ver também é chamada de escala Kelvin. Essa escala é interessante porque, como eu falei para vocês, né, ela não tem o problema do zero, da divisão com zero. Né? Ela, ela começa a sua medição, o primeiro valor, o primeiro grau, né, dessa escala, o valor zero dessa escala, está lá no zero absoluto. Então o que é o zero absoluto? Como a gente já falou, a temperatura tem a ver com vibração, né? Quanto mais a molécula vibra, né, do corpo, maior a temperatura do corpo. Mas se você for reduzindo a vibração, vai ter um momento que a molécula vai, né, ter um valor bem pequenininho de vibração. Esse valor bem pequenininho de vibração é o que a gente chama de zero absoluto. Tá? Não quer dizer que a molécula para, não, a molécula não para de vibrar. A molécula está sempre vibrando. Mas esse valor, essa vibração pode ser bem pequena. Tá? E quando ela chega num valor bem pequeno, a gente tem o que a gente chama de zero absoluto. Na escala Celsius, esse valor é menos 273,15. Na escala Kelvin, esse valor foi adotado como zero. Percebam que a escala Kelvin não tem o símbolo de grau, né? Que a escala Celsius e a escala Fahrenheit possuem. Então aqui está um exemplo do aparato que ele utilizou, né, para criar o seu medidor de temperatura, chamado termômetro a gás. Então ele calibrou os pontos de fusão e ebulição da água, percebeu que o reservatório de mercúrio foi levantado ou abaixado até que o volume do gás confinado esteja em algum valor indicando o ponto zero da régua. É um experimental assim, até um pouco complexo, né, da gente de explicar, né, porque inclui muitos fatores aqui, né, como vácuo, medidor de pressão. Então, assim, não é nosso objetivo que vocês entendam esse instrumental nesse momento. Mas, assim, eu gostaria que vocês entendessem a escala Kelvin, isso é importante. Então, aqui ele está mostrando como ele criou a escala, né? Isso é bem interessante. Vocês podem dar uma olhada depois com mais calma se quiserem. Então aqui ele só está dizendo que conforme você diminuía a temperatura do gás de 3 formas diferentes, essas curvas todas se encontravam nesse ponto, que é o menos 273,15. Então esse foi o zero que ele utilizou na escala dele. Então isso indicava que, independente do tipo de gás que ele utilizava, eles sempre convergiam para o mesmo valor, né? E esse valor, então, ele utilizou como zero da escala dele. Então ele atribuiu o valor do zero para esse estado térmico, né? E o valor de 1 Kelvin a uma extensão igual ao do grau Celsius. De modo que o ponto de fusão do gelo, então a temperatura zero, que corresponde ao zero da escala Celsius, ele chamou de menos 273. E o que corresponde ao zero da escala Kelvin, ele é o que corresponde ao menos 273 da escala Celsius. E o que corresponde ao 373 da escala Kelvin é o que corresponde ao 100 da escala Celsius. Descobrimos então posteriormente que seria impossível atingir o estado de não agitação das moléculas, né? Então, ou seja, as moléculas têm sempre uma energia mínima e essa energia mínima é chamada de energia de ponto zero. O zero absoluto é inatingível na prática, né? Nem em laboratório a gente consegue chegar bem perto desse valor, mas exatamente nesse valor a gente não consegue.
Aqui então a gente tem uma comparação entre as três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Percebam que a escala Celsius vai de 0 a 100, né? No desenho, enquanto Fahrenheit 32 a 212 e a escala Kelvin 273 até 373. Percebam que esses não são os menores nem os maiores valores, a escala continua crescendo e continua diminuindo, tá? Mas isso é o que a gente encontra no termômetro que a gente usa no nosso dia a dia. No termômetro que vai até 100, né? Os termômetros clínicos geralmente são, se não me engano, de 30 e pouco até 40 e pouco, no máximo. Aqui então a gente tem uma equação que permite a gente converter de uma escala para outra escala. As equações que permitem a vocês converterem da escala Celsius para Fahrenheit e da Fahrenheit para Kelvin e vice-versa, né? Basta você pegar duas equações e fazer uma igualdade que você consegue então converter de uma escala para outra. E essa aqui é uma equaçãozinha que permite a vocês fazer a conversão de variação de temperatura. Então, por exemplo, se o enunciado do problema diz que o corpo variou a sua temperatura em 10 graus, quanto ele variou na escala Fahrenheit? Então, 10 sobre 5, 2 vezes 9, 18. Né? Então, aqui você já consegue perceber que existe uma diferença entre converter uma temperatura e converter uma variação de temperatura. Então, assim, eu fiz alguns exercícios lá na playlist de conversão de temperaturas, né? Então, deem uma olhada, por favor, né? Podem olhar lá no site ou podem olhar também na playlist, que vocês vão encontrar várias questões aí resolvidas sobre conversão de escalas. Então, aqui a gente tem um exemplo do termômetro clínico que eu estava mencionando, né? Ele vai de 35 até 44, né? Alguns vão de 35 a 44, que são temperaturas que o corpo pode alcançar, né? Quando está muito doente, né? Ou quando acontece algum problema, né? Está lá de 35 a 44. Tem que tomar um certo cuidado quando você lida com o termômetro, né? Porque ele tem que estar sempre esterilizado, né? Para você, uma pessoa está doente, né? Não é bom você ficar colocando em uma, depois em outra, depois em outra, depois em outra, é perigoso, né? Terminou de usar o termômetro, é sempre bom esterilizar ele, né? Aqui a gente vai ver mais duas escalas que são famosas, né? Mas a gente não vai entrar a fundo nelas, né? É só para vocês conhecerem a história das escalas mais famosas, né? Essa é a escala Reaumur. 1 grau Reaumur equivale a 4/5 de 1 grau Celsius. E o símbolo dessa escala é grau R. E a escala de Rankine, né? É também muito usada em máquinas térmicas, que a gente vai estudar mais adiante. E aqui a gente mostra como fazer a conversão entre essas duas escalas, né? Fahrenheit e Rankine. Mas também é só a título de curiosidade. Bacana? Tá bacana essa aula, pessoal? Estou tentando fazer aulas pequenininhas, né? Para não ficar muito cansativo. Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem nos comentários. E também façam dê uma olhada nas playlists que tem alguns exercícios sobre conversões entre escalas. Bacana? Um abraço para todos, pessoal. Fiquem com Deus.